E agora nós vamos falar sobre a técnica de modelagem. Como que seria essa técnica? Existe a receita de bolo. Existe uma forma de você fazer algo com perfeição. Digamos ali, a maneira de expandir as nossas vidas é tomar como modelo as vidas das pessoas que já estão obtendo sucesso. Então elas seguem algo entre elas que, se você repetir essa receita, você também terá sucesso. A gente vai ver, Tony Robbins fala que ele foi fazer treinamento no exército e ele falou assim: me dá o seu melhor atirador. E aí ele começou a estudar o atirador, como ele era, o que ele fazia, como ele respirava, tudo sobre ele. E aí ele desenvolveu um sistema em que, quando você ia treinar um novo atirador, né, um sniper, você seguia aquele modelo. E aí o que acontecia? Aquele novo profissional que estava ali se tornou tão bom quanto o que estava fazendo com maestria. Então, nada se tratava de uma habilidade com algumas regras. E aquela pessoa seguia extremamente aquelas regras e então elas poderiam ser ensinadas. Aquela inteligência poderia ser desenvolvida por outra pessoa que não tinha desenvolvido ainda. Então, como alguém consegue gerar determinado resultado? Essa é a principal pergunta. E aí deixar o seu cliente falar, olha, a pessoa faz isso, faz aquilo. Você vai se tornar expert de pesquisar resultados para que você imite o comportamento ou adeque aquilo na sua realidade. Você não vai ser uma cópia de uma pessoa, não é isso. Mas existem coisas que aquela pessoa faz, que ela alcança o resultado e você simplesmente vai adotar aquele método. Então, qual é o comportamento da pessoa? A crença, os valores, a capacidade, as habilidades específicas que ela desenvolveu para poder realmente ali estar criando aquela fórmula de resultados. Então, como a pessoa pensa, como ela age, como ela obtém o sucesso. É a crença, você precisa acreditar que é possível atingir o resultado. Se você nem acreditar, também já vai estar criando um bloqueio mental para o resultado ser alcançado. Então, a fisiologia também, modelar, imitar os gestos das pessoas, as expressões faciais, né? A respiração da pessoa, a maneira da pessoa falar, a pausa que ela dá, o jeito com que ela fala. Eu mesma, quando eu comecei, lá no o meu canal do YouTube, ele conta a história da minha linguagem, porque no início eu assistia meus vídeos e eu mesma não entendia o que eu estava falando, porque eu não criava um script, porque eu sabia para mim, eu não sabia colocar isso para fora, eu não organizava o que eu ia falar, eu queria já ou trazer o improvisar ou trazer algo que iria fluir naquele momento de dentro de mim. Porém, você só consegue improvisar no teatro se você decorou a fala, se você sabe qual é o roteiro, se você tem tudo na sua cabeça já. E ali, se surgir uma coisa inusitada, você consegue continuar as suas falas mesmo com todo aquele processo acontecendo, roubando. Vamos supor que estava tendo teatro e de repente ficou tudo escuro, queimou uma lâmpada e precisava daquela lâmpada naquele momento. Então a pessoa sabe usar o improviso do momento, mas só que ela já se preparou para um roteiro, uma forma. Então, eu não fazia isso antes. Então, eu fui estudar a técnica de oratória para poder me comunicar melhor, entender o que eu estava falando, treinar as palavras mais difíceis, falar mais pausado para dar tempo de raciocinar sobre o que eu estou falando, sobre a próxima fala que eu vou trazer. Então, não precisava falar tão afobado, não precisava correr com o assunto.
muitas vezes queria entregar muito com um tempo curto e não é esse o propósito. Então, foi conforme eu fui fazendo vídeo e errando e aprendendo coisas novas, e aí a fala começou a se desenvolver um pouco melhor. E até hoje a gente vai se melhorando. Acontece que a gente precisa se assistir. Uma das técnicas é essa. É você se gravar sem julgamento. Eu tinha uma colega na época que ela se gravava e ela só se julgava. Ela falava tantas coisas negativas a si mesma dentro do vídeo que ela acabou de fazer. Era triste de ver. Ela ficava vermelha de raiva de tudo que ela tinha feito. Eu não. Foi o melhor que eu consegui entregar naquele momento. E depois eu faria posteriormente um vídeo novamente e falaria do mesmo assunto, mas já seria algo que não era novo para mim, que eu já tinha feito uma vez. Então, o vídeo, logicamente, sairia melhor com o mesmo assunto, trazer, vamos por aí, entra um participante dentro de uma live minha. E aí a pessoa puxa para um outro negócio que aí eu lembro de algo que eu posso contribuir. Aí eu improviso, mas eu estou com o script ali, estou com um vídeo mais profissional. Aí agora a gente começou a gravar também podcast, né, no estúdio, uma coisa mais, mais cara, mais profissionalizante com assistência de alguém gravando, ao invés de eu estar pensando na gravação, se a internet, o som está pegando, se não está. Essa preocupação toda fica com o técnico de som, se o microfone está indo bem, se o som está todo mundo ouvindo, tudo isso já é testado pelo profissional na hora. Então você delega certas funções dentro de uma live que você tem que ficar perguntando para a pessoa que está te assistindo, isso é muito chato. Então, a gente vai melhorando, né? Então, modelar também a gente analisar o que outros profissionais estão fazendo, como é que eles gravam, o que que eles fazem, como que eles se portam, qual a roupa que vestem, como eles estão posicionados, né? Então, esse é o processo de modelagem. Então, também a estrutura do processo de modelagem são as ações físicas e mentais. A gente não vai ser cópia de ninguém, por isso que não pode pegar um modelo só. Você vai pegar vários modelos. Eu, esses dias, estava assistindo uma live de uma psicanalista muito boa que eu escutei do início ao fim. O que, que eu percebi? A voz dela é maravilhosa de se escutar, muito conhecedora dos assuntos. Ela tem o perfil que eu quero ser, né? Exatamente. A expressão. E ela sempre gravada no mesmo cenário, com os livros dela aqui atrás, não tinha nada de diferente, mas sim os assuntos que eram extremamente importantes e também interessantes para a minha profissão de psicanalista. E eu fiquei até o final. E ela seleciona bem quem é o público, quem é o que está ouvindo lá do outro lado, que é exatamente aquele profissional que precisa da ajudinha dela. Então aí eu já pesquei. Ela se posiciona como uma pessoa que dá cursos e que tem muito a contribuir para quem já é profissional da área. Já pesquei a receita do bolo dela, né? Em vez dela focar em atender psicanalistas, atender clientes, ou ela vai ajudar o psicanalista a se tornar um melhor profissional. Olha que sacada. E nisso há uma procura muito grande no canal dela, porque ela realmente é uma pessoa que tem um conhecimento, tem um know-how enorme, que é a Maria Homem, né? Então, assim, eu faço uma parte da minha modelagem dali, mas existem outros modelos também. É que essa é a mais atual. Eu estou estudando muito ela, o jeito que ela fala, o jeito que ela. Sobre o que ela fala, e isso é uma modelagem que eu estou fazendo atual. Estou compartilhando com vocês,
para vocês entenderem como é importante nós fazermos a modelagem. E agora